Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos então resolver a questão 115, prova azul, Enem 2021. Uma questão que fala sobre um estudante que deseja utilizar panelas mais econômicas. Como assim, Fininho, panelas mais econômicas? São aquelas panelas que conseguem transferir o calor mais rapidamente para o alimento. E com isso, com certeza o estudante vai precisar utilizar uma quantidade pequena de gás. Então, nós temos aqui três elementos. Temos uma panela feita de alumínio, uma panela feita de ferro e uma panela feita de aço com cobre. De acordo com a questão, nós temos duas expressões para calcular o fluxo térmico, a potência calorífica. Mas o que é isso, Fino? É a rapidez com que a energia é transmitida. Essa rapidez, que é representada por esta relação, ela pode ser dada também em função desses elementos. Mas cuidado, a questão fala que essa expressão é quando nós utilizarmos as panelas que tiverem um material só. Panelas que são formadas de dois materiais, temos que utilizar esta segunda expressão. Então, basicamente, nós vamos fazer esse cálculo, vamos ver qual valor é o maior, e o maior valor para o fluxo é aquela panela mais indicada, é a panela mais econômica. Então, vamos começar com alumínio. O alumínio, nós sabemos que a condutividade térmica, dado da questão, olha só, é de 20 watts por metro Kelvin, e como a questão diz que todas as panelas vão ter a mesma área, a mesma diferença de temperatura e a mesma espessura, então a única coisa que difere uma da outra é a condutividade térmica, essa constante aí. Então vamos começar com a panela de alumínio. Bom, para calcular o fluxo térmico pela panela de alumínio, vamos então utilizar esta expressão aqui, ó, que é para a panela que é formada de um material só. Então a constante K para o alumínio é 20, então, nós vamos ter 20 vezes A vezes o ΔT sobre a espessura, que a questão chama de D. Então, esta é a potência calorífica ou fluxo térmico para a panela de alumínio. Agora, se nós fizermos esse mesmo cálculo para a panela de ferro, vamos utilizar esta mesma expressão, que é para um material só que agora a condutividade do ferro já não é mais 20 watts por metro Kelvin. Agora, a condutividade do ferro é de 8 watts por metro Kelvin. Está aqui, ó, dado na questão. Então, vamos lá. Condutividade 8 vezes a área, vezes a variação de temperatura, sobre a espessura, que a questão chama de D. Então, nós temos aqui o fluxo para o ferro. Já dá para perceber que a panela de alumínio é muito mais econômica, porque o fluxo térmico através dela é maior do que a de ferro. Mas a gente precisa agora fazer também análise da panela que é formada de aço mais o cobre. E para panelas que são formadas de dois materiais, olha só, nós já vamos utilizar uma outra expressão. Isso é o que a questão está sinalizando. Olha só, para panelas que apresentam dois materiais, nós vamos utilizar essa expressão aqui que está em azul. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar a área A, a questão está dizendo que todas as panelas têm as mesmas dimensões, a variação de temperatura, ΔT, sobre a distância, ou melhor, a espessura D1 e D2. Note que para essas panelas que são formadas de dois materiais, nós temos metade de espessura de cobre e a outra metade da espessura de aço. Então, a gente pode chamar essa distância aí de D sobre 2 para o aço, D sobre 2 para o cobre. Lembrando que a distância ou espessura dá no mesmo. Então, nós vamos ter aqui, ó, D1 como sendo D sobre 2, sobre a constante K1, que eu vou utilizar aqui a constante do aço, vou começar por ela, tá? Não faz diferença, você pode colocar ou a do aço ou a do cobre primeiro. Vale lembrar que numa soma, a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, vou escolher aqui, primeiramente, o aço, que tem condutividade de 5 watts por metro Kelvin. E agora, nós vamos somar com D sobre 2, que já é a distância para o cobre, olha só, e a condutividade do cobre, que a questão deu, ó, 40 watts por metro Kelvin. Pronto, aí nós vamos fazer essas continhas, que aí eu vou deixar para você fazer. Nós vamos encontrar 8,9 vezes A vezes ΔT sobre D, que é a espessura ou distância. Então, dá para a gente perceber que a panela que apresenta maior condutividade, que apresenta maior fluxo térmico, é a panela de alumínio. Depois,
a panela de aço cobre e, por último, a panela de ferro. Então, agora vamos para o comando da questão. Olha só, a ordem crescente da mais econômica para a menos econômica. Então, a mais econômica, como eu falei, é a de alumínio, em seguida aço cobre e depois a panela de ferro. É por isso que a proposição verdadeira é a letra B. Então tá aí a questão 115, prova azul, Enem 2021.